Oi, pessoal! Vamos lá, né? Sétimo ano, mais uma aula de ciências. Pega aí sua apostila 4, abre aí na página 285 e vamos começar o módulo 28. No módulo 28, olha, você vai conhecer mais um grupo animal, certo? O grupo dos répteis. E aí, olha o título, répteis, muito além do rastejar. Por que rastejar? Porque réptil em latim significa que rasteja, tá? Só que, apesar do nome, né, nem todos os répteis rastejam, tá? A gente tem aí alguns representantes que andam, que saltam, correm, nadam, e tem até réptil, olha, que plana, tá bom? Então, período Triássico, tá? Um período aí importante na história, tá? Ele se estendeu entre 250 milhões e 200 milhões de anos atrás. Então, essa imagem, ela ilustra uma paisagem desse período, que entre outras características, olha o que esse período apresentava. Um clima seco, tá? Com imensas florestas de gimnospermas. Essas florestas elas vieram substituir aquelas florestas de samambaias e de musgos, né? Lembra das briófitas? Os invertebrados, que já ocupavam o ambiente terrestre há milhões de anos, também se diversificaram ainda mais nesse período, né? O grupo dos répteis, formados por descendentes dos anfíbios e pelos primeiros animais a ocupar tanto a terra quanto o ar, também passou a apresentar novas espécies de animais, tá bom? E aí, algumas que a gente vai ver a seguir nesse módulo. Entre os répteis atuais, ok? Os répteis atuais, olha só, nós temos aí as tartarugas, os crocodilos, jacarés, cobras de duas cabeças, lagartos e serpentes, tá bom? Agora, no Triássico, como você está vendo aí nessa imagem, né? Eram os famosos, né, e fascinantes dinossauros que dominavam a Terra, ok? Só que na representação embaixo eu coloquei apenas os répteis atuais, mas no Triássico, olha só, os dinossauros é que comandavam aí, né? Então, olha só, vamos ver o reinado dos dinossauros, certo? Os dinossauros em grego, olha só, significa lagartos terríveis, né? E talvez tenham sido os animais mais fascinantes que já existiram na Terra. Esses répteis, eles apresentam uma diversidade incrível, tá? E reinaram absolutos durante milhões de anos em nosso planeta. Os cientistas, eles dividem a época de existência aí dos dinossauros em 3 períodos, tá? Você já deve ter ouvido falar deles, inclusive, um a gente já viu agora, né? Então tem o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Triássico, entre 250 e 200 milhões de anos atrás. Jurássico, olha, de 200 a 145. E o Cretáceo, mais recente, né? Mas mesmo assim, é bem antigo, né? E aí, olha só, mesmo, né, sendo 3 períodos, né, os dinossauros não viveram todos na mesma época, tá bom? Em cada período existiu uma grande variedade desses seres, tá? E eles eram diferentes na aparência, tá? Eram diferentes com relação aos hábitos de vida, com o comportamento. Os hábitos alimentares deles também eram bem variados, tá? Existiam aí dinossauros herbívoros, e aí você vai lembrar desse conteúdo, né? Herbívoro é o que se alimenta de plantas, carnívoros se alimentam de outros animais. E a gente também tem os onívoros, né? Que são aqueles que a alimentação dele pode ser tanto planta quanto animais. Ele faz vai revezando aí, né? Alternando. Agora, vou passar para vocês alguns, né, dinossauros que são representativos de cada período, certo? Então, Triássico vai ser o primeiro a ser apresentado, depois Jurássico e, por fim, o Cretáceo, tá? Claro que aqui não vão estar todos os dinossauros, nem tem como, né? Mas os principais, aqueles mais representativos mesmo, tá bom? Então, vamos começar pelo Triássico, ok? No período Triássico, ocorreu o desenvolvimento dos dinossauros, certo? E o declínio do domínio dos anfíbios. Nessa época, Triássico, certo? Começaram a surgir os mamíferos, mas eles só se diversificaram e expandiram a ocupação do planeta quando os dinossauros se extinguiram. E nós temos 2 dinossauros importantíssimos para essa época, tá?
Primeiro, o melanossauro, herbívoro, tá bom? Dos maiores, olha só, com 15 metros de comprimento e pesando 8 toneladas. E o celófise, tá bom? Que o nome, olha só, significa ossos ocos, tá bom? Carnívoro, veloz, com 1 metro de altura. Pequenininho, né? Mas, olha, contando até a cauda, ele tem 1,80 m de comprimento, tá bom? Depois do Triássico, segundo período, Jurássico. Então, vamos lá. Jurássico foi o período de grande diversificação e domínio dos dinossauros, e nele também aparecem as primeiras aves, que a gente vai ver mais para frente, tá? Olha só, esse dinossauro aqui, Compsognato, um dos menores, tá bom? 70 centímetros aproximadamente. E o peso corresponde aí de uma galinha, tá? Porém, um predador muito ágil. Depois, Brachiosauro, imenso, né? 15 metros de altura, tá? Porém, podia chegar a 25 metros de comprimento, também com esse pescoço e a cauda lá atrás, né? E olha o peso, 90 toneladas, ok? Ainda no período Jurássico, tá bom? Tem mais dois, olha só. O Estegossauro, herbívoro, com 6 toneladas, 4 metros de altura e 12 de comprimento. E o Alossauro, carnívoro, 4 metros de altura. E aí a gente até já conhece, né, de alguns filmes que passam por aí, de que tem indícios de que eles caçavam em bando, né? E vamos para o último período, certo? Qual é? Cretáceo. Então, olha só. No Cretáceo, houve aí o auge, né, da diversificação dos dinossauros. Mas foi no final desse período que esses, né, os dinossauros e outros grupos de seres foram extintos. E mais à frente a gente vai ver, tá? Olha só, famoso, né? Não podia deixar de mostrar ele, né? Não preciso nem colocar o nome que você já sabe, né? É o Tiranossauro Rex, ok? Um dos maiores carnívoros, 6 metros de altura e 15 de comprimento e pesando 10 toneladas. Outro dinossauro, olha só, é o Sauroposeidon, tá bom? Herbívoro, com 18 metros de altura e 12 só de pescoço. Mais dois, olha só, mais três, na verdade, ainda do período Cretáceo. Triceratops, ok, tendo 3 chifres aí, por isso até o nome, né? Herbívoro, ok? Nós temos aqui Parasaurolophus, espero não ter errado, né? Herbívoro, e tem uma estrutura interessante na cabeça, né? Que alguns cientistas acham que é um chifre, né? Que funcionava como uma espécie de caixa que amplificava os sons produzidos por ele. Bom, é uma hipótese, né? E olha só, famoso também, né? Velociraptor, pequenininho, mas um carnívoro bem feroz, certo? Então, só uma pequena amostra, né, dos dinossauros representativos de cada um dos 3 períodos, certo? E aí, olha só, você sabia? Na época dos dinossauros também existiram outros répteis, certo? Então, ó, nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, existiram répteis que não pertenciam ao grupo dos dinossauros, tá bom? Entre eles havia o ictiosauro, que é um animal que viveu nos períodos Triássico e Jurássico e que era muito parecido com os tubarões e os golfinhos atuais, tanto na forma quanto no tamanho, tá? Eles tinham cerca de 2 metros de comprimento, quanto também nos hábitos alimentares, tá? Outro exemplo, olha, foram os pterossauros, como os carnívoros, Thalassodremus sete, que em grego significa o caçador, o corredor dos mares, que se alimentavam de peixes e viviam onde hoje é a bacia do Araripe, no Ceará, há cerca de 110 milhões de anos, no período Cretáceo. A parte anterior do bico desses animais era bem fina e em forma de lâmina e seria usada para a pesca durante voos rentes à água. Tinha uma cabeça de 1,40 m, envergadura de aproximadamente 4,5 m e comprimento de cerca de 1,80 m. Quando a gente fala envergadura, é de uma ponta da asa até a outra. Imagina, 4,5 m para um animal aí, para um pterossauro, né? Que bom que a gente não tem mais ele por aí, né? Vamos lá, ó.
O ovo terrestre. Bom, estamos falando de dinossauros? Sim, mas lembra que antes, né, da gente falar especificamente de dinossauros, o título da aula é referente aos répteis, né? Então, nós vamos começar agora a ver quais são as características que os répteis apresentam e quais são suas novidades evolutivas, tá? Então, olha só, o ovo terrestre. Por quê? Lembra lá que os anfíbios, os peixes também, eles botam ovos, né? Mas é um ovo diferente, né? Um ovo mole, um ovo gelatinoso, que precisa ficar sempre na água. Então, olha só, essa novidade evolutiva é bem importante, tá? Então, assim como as gimnospermas, lembram quem são as gimnospermas? Aquelas plantas que têm sementes, tá? As gimnospermas, elas foram as primeiras plantas a ocupar efetivamente o ambiente terrestre. Lembra por quê? Por quê? Porque a gimnosperma tem a semente e dentro da semente tem nutrientes para nutrir aquele embrião, né? E lembra que as gimnospermas também não precisam da água para fecundação? E agora ela pode ficar um pouco mais distante da água, né? Para desenvolver o embrião e para fecundar. Os répteis, a mesma coisa, tá? Eles foram os primeiros animais a ocupar efetivamente o ambiente terrestre. Então, ele também não precisa mais da água para fecundação e também para nutrir esse bebê, esse embrião, né, que está agora dentro de um ovo terrestre. Vamos ver as características, olha. Então, conquistar o ambiente terrestre, tá? Só foi possível, entre outros motivos, por quê? Porque o encontro dos gametas masculino e feminino, que a gente chama isso de fecundação, ocorre dentro do corpo da fêmea. Então, se a fecundação, que é o encontro do gameta masculino com feminino, só ocorre dentro do corpo da fêmea, a gente fala que isso é uma fecundação interna, certo? Porque ocorre dentro do corpo da fêmea. Outra adaptação, tá? Adaptação para quê? Para a conquista do ambiente terrestre. Foi o aparecimento do ovo terrestre. O ovo dos répteis, que é igual ao ovo das aves, tá bom? Possui uma casca protetora contra a perda de água, tá? Além disso, contém grande quantidade de vitelo, que a gente conhece como gema, tá? E permite que o embrião se desenvolva totalmente dentro dele. O vitelo, ele é a reserva de nutrientes que está dentro do ovo e que vai alimentar o embrião durante todo o seu desenvolvimento. Tá? Então, enquanto tem um embrião dentro do ovo, crescendo, né, formando todas as suas estruturas, seus órgãos, ele está se alimentando do vitelo, ok? O vitelo é a gema. Olha o ovo. Essas são as estruturas presentes no ovo importantes para o desenvolvimento do embrião, tá? Então você percebe, olha só, que tem uma casca, certo? Uma casca rígida, que vai evitar que ele fique perdendo água à toa para o ambiente, né? Então o processo de evaporação não vai acontecer facilmente, tá? Ele pode ficar longe da água, não precisa ficar mergulhado na água. Esse ovo é terrestre, certo? Repara do lado direito desse ovo que tem duas setinhas mostrando gás carbônico e oxigênio. Isso indica que essa casca ela é porosa. Então, o embrião que está lá dentro, ele está vivo e ele está respirando. Então, ele precisa eliminar gás carbônico e absorver oxigênio. Ele está respirando. Então, tem que entrar o oxigênio, tem que sair o gás carbônico. A casca é porosa, tá? Tem também uma bolsa com água, né? Uma bolsa que vai absorver impactos, caso esse ovo, né, bata para um lado, bata para o outro, né? Fique rolando, o embrião está protegido, tá bom? Então tem mais estruturas aí que você observa que serve tudo para proteger esse embriãozinho, ok? Aí ele cresce e tem o vitelo, né? Bem grandão aí, amarelo, que vai nutrir, vai dar todos os nutrientes, vitaminas para esse embrião se desenvolver, tá? Outra, né, adaptação a essa conquista do ambiente terrestre é a pele impermeável dos répteis. É uma pele recoberta por escamas, tá bom? Essa pele, ela é bem grossa, ela é bem espessa, que além de fazer com que esse animal não perca água, né, não transpire, também age como um escudo protetor, tá? A gente vai ver para frente quem são os répteis, você vai falar, ixi, é mesmo.
proteção máxima, né? Essa pele bem grossa, né? Olha só, vamos comparar agora, né? O grupo anterior. O grupo anterior qual era? O grupo dos anfíbios, tá bom? Então, ó, diferentemente dos anfíbios, os répteis não possuem a fase larval, tá? Do ovo nasce um jovem muito parecido com o adulto e ele já tem respiração pulmonar, certo? Então, desse modo, eles podem se reproduzir e se desenvolver em ambientes secos. E essa foi uma evolução fundamental. Então, olha só, na imagem A, você tem o ciclo reprodutivo dos répteis, certo? Você vê que quando sai do ovo, já sai uma miniatura do adulto, certo? Então, a gente fala que isso é um desenvolvimento direto, não passa pela metamorfose, tá? Já na imagem B, você tem o do anfíbio, né? O sapo, rã, perereca, todos eles dessa maneira. E aí você tem, quando eclode, né, esse ser de dentro do ovo, nasce uma larva, totalmente diferente do adulto. Aí ele passa por uma metamorfose para ficar parecido com o adulto. E aí a gente fala que é desenvolvimento indireto, tá bom? Porque é com metamorfose, tá bom? Então, réptil não tem mais metamorfose, quando nasce, já nasce uma miniatura, tá? Agora, mais uma característica dos répteis que eu acho que você também já ouviu é que eles são animais de sangue frio, tá bom? Mas como assim animais de sangue frio? Então, você certamente já ouviu falar que os répteis, assim como os anfíbios e os peixes, têm sangue frio. Isso não quer dizer que eles sejam frios e calculistas, tá? Na verdade, esses animais em geral não são capazes de produzir internamente calor suficiente para regular sua temperatura. Por isso, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do ambiente. Os répteis gostam de se aquecer ao sol. Por quê? Porque precisam dessa energia do sol mesmo, né, para ficar mais ativos e assim encontrar alimento, reproduzir-se, fugir de predadores, certo? E aí na imagem você tem o quê? Jacarés se aquecendo ao sol, certo? Frequentemente você vê um lagarto esticado lá, né, exposto ao sol, lagartixa, tá? São animais que precisam ficar expostos ao sol para poder se aquecer, tá? Na sombra, o corpo vai ficando muito mole, muito fraco, ele não tem energia suficiente para suas reações, né, para suas atividades. Em 2016, cientistas brasileiros da Universidade Paulista, que é a Unesp, lá do campus de Rio Claro, descobriram que o maior lagarto brasileiro, que é o teiu, que está na imagem embaixo, é o único lagarto de sangue quente conhecido. Olha que interessante. Como assim sangue quente agora? Olha, isso quer dizer que esses lagartos, na época da reprodução, certo? Conseguem produzir energia internamente, o que aquece os seus corpos. Há evidências ainda que alguns dinossauros, principalmente os maiores, eram capazes de manter a temperatura do corpo constante, como fazem as aves e os mamíferos, certo? Nós somos mamíferos, né? Então, não precisamos ficar exposto ao sol para nos aquecer, certo? Nosso corpo consegue manter uma temperatura interna constante. Nós somos animais de sangue quente, ok? Olha só, mais uma questão importante, olha, filogenia, a gente sempre estuda isso nas aulas, né, do reino animal, do reino vegetal, seja ele qual for, né? Então, a filogenia a seguir mostra uma provável relação de parentesco entre os animais tetrápodes que possuem ovos com casca. E aí, todos esses que possuem ovos com casca, nós chamamos de aminiotas, tá bom? Aminiotas são os animais que têm ovos com casca. E na outra palavrinha lá, que talvez você tenha estranhado, que são os tetrápodes, é porque eles têm 4 membros, né? 4 pernas, ok? A hipótese mais aceita entre os cientistas é que os répteis descenderam de grupos de anfíbios e que há parentesco próximo dos répteis com as aves, tá bom? Também há indícios de que dos mesmos ancestrais evoluíram os répteis e as aves, que surgem em outro ramo na mesma época, os ancestrais dos mamíferos, tá? Então, olha nessa filogenia, quais são as novidades evolutivas, ok? 4 pernas. Então, anfíbios têm 4 membros, répteis, aves
e mamíferos. Aí você fala, puxa vida, tem justamente a foto de uma cobra, né? Não lembro de perna numa cobra, mas lembra que existem grupos, né, dentro de uma classificação que o único grupinho lá dentro, né, um subgrupo, que a gente pode colocar assim, um gênero, uma classe, uma ordem, é o único grupo que perdeu uma característica, tá? Todos os outros répteis têm 4 pernas, ok? O grupo das cobras é o único subgrupo que perdeu, ok? E aí, olha só, diversidade dos répteis. Quem são, né? A gente já viu aí os dinossauros, já vimos que tem cobra, né? Já vimos que tem quem mais? Jacaré. Mas vamos dividir direitinho, né, todos esses animais. Então, vários grupos de répteis, entre eles os dinossauros, foram extintos já, tá bom? Os que restaram podem ser divididos em 3 grupos principais, tá bom? O grupo das tartarugas, dos lagartos e serpentes juntas, tá? E o outro grupo dos jacarés e dos crocodilos, tá bom? Então, olha a filogenia aqui, tá bom? Tartarugas, formando um grupo, lagartos e serpentes, outro grupo, jacarés e crocodilos, e dinossauros que foram extintos e, seguindo nessa filogenia, depois apareceram as aves, tá? Então, olha só, vamos ver, quem são as tartarugas, né? Lembra do casco, da pele impermeável, da pele que serve como escudo? Esse é o grupo que a gente melhor utiliza esse exemplo, né? Então, elas caracterizam-se, né, por ter um casco. Mas aí, olha só as diferenças, né, estruturais, corporais entre as tartarugas. Tem as tartarugas marinhas, certo? Embora elas vivam aí no ambiente aquático, elas precisam respirar o ar, tá bom? Elas têm pulmões. Então, elas conseguem ficar algumas horas embaixo d'água, mas elas precisam subir para respirar, tá bom? Tem que encher os pulmões com ar. Depois a gente tem o jabuti terrestre, ok? E temos também os cágados, ok? Que são tartarugas aquáticas de água doce, enquanto as marinhas, é claro, de água salgada, ok? Outro grupo dos répteis, lagartos, ok? Que possuem várias formas, tamanhos e cores. Alguns rastejam, nadam, planam e até correm sobre a água, como o basilisco da Amazônia, tá bom? Então aqui a gente tem as iguanas, a lagartixa comum que a gente encontra aí em casa, monstro de gila, tá? Que são os únicos lagartos venenosos, tá? Que vivem em desertos e são, né, os monstros de gila que medem aí um pouco mais de meio metro, ok? Mas, graças a Deus, olha, até hoje nunca comprovou a morte de ninguém, ok? Mas de animais, mas de pessoas, graças a Deus, não, né? E os camaleões famosos aí por conseguirem mudar a cor, né, de acordo, se camuflar aí de acordo com o ambiente, né? Então, alguns representantes de lagartos, ok? Repara na pele seca, tá bom? Lembra que a gente já estudou um grupo lá dos anfíbios, as salamandras? E eu falei, repara como as salamandras, a pele brilha, porque é uma pele úmida. Agora faz ao contrário, né? Repara como a pele é seca, né? Uma pele opaca, ok? Por quê? Porque é impermeável, é uma pele formada por escamas, tá bom? Olha o outro grupo, os crocodilos e os jacarés, certo? No Brasil, olha só, os jacarés mais abundantes aí no Pantanal, certo? E o crocodilo do Nilo, que é um dos maiores e chega aí a 6 metros de comprimento, ok? Tem mais, olha só, ofidismo. O que é isso? Então, ficou faltando falar sobre as cobras, né? Então, olha só, as serpentes, também conhecidas como por cobras ou ofídeos, né? Daí o termo ofidismo, que é relativo ao estudo desses animais, certo? Esses animais, eles costumam despertar medo, né? Porque algumas delas possuem um veneno mortal para o ser humano. Só que quando a gente conhece melhor, pode admirar o seu modo de vida, né? A sua locomoção, que é muito elegante, né? E o seu papel na teia alimentar. Por quê? Porque elas mantêm o controle da população de muitos animais, principalmente do rato, tá?
Então, as serpentes, elas surgiram de ancestrais que tinham pernas, presentes nos lagartos atuais, tá bom? E aí, ó, viviam na época dos dinossauros, lá no período Triássico. Agora, quais são as adaptações desse grupo, que é bem diferente, né, de todos os outros répteis? Perderam as pernas, tá? Lembra que eu falei? A novidade evolutiva de todos esses animais é que eles são tetrápodes, desde os anfíbios. Só que no meio de toda essa evolução, tem um grupo que pode ter perdido uma característica e aconteceu. As cobras perderam as suas pernas. Outra informação importante sobre as serpentes é que elas têm um corpo bem alongado, certo? É uma adaptação importante desse grupo. E a estrutura de sua mandíbula. Esse ponto aqui eu acho sensacional. Por quê? Porque uma serpente ela pode ingerir presas muito maiores que sua boca. Olha na imagem aí embaixo, tá? E essas presas muitas vezes são bem mais pesadas do que a própria serpente, né? Agora, como que ela consegue fazer isso? Os ossos da boca e outras partes da cabeça, né, são unidos por ligamentos que são muito flexíveis. Então, o tamanho da boca pode aumentar muito e a pele desses animais, né, nessa região, também é muito elástica, tá? Então, tudo colabora para conseguir colocar um animal, né, uma presa muito maior que ela, tá bom? Cuidado, porque algumas pessoas fazem falar assim, os ossos são soltos. Não, não são soltos. Os ossos são unidos por ligamentos que são muito flexíveis, ok? E aí a pele também tem que ter essa elasticidade para acompanhar essa abertura e conseguir ingerir o animal que ela quer, ok? Aí, olha só, uma informação importantíssima. Todas, tá? Eu grifei, todas as serpentes possuem glândulas produtoras de veneno. Mas, na maior parte dos casos, essa substância não é tóxica para o ser humano, certo? Todas têm veneno, todas têm. Agora, só algumas cobras e serpentes é que conseguem injetar esse veneno. Então, a gente fala que elas são peçonhentas, tá bom? Todas são venenosas. Agora, conseguir injetar o veneno durante a mordida no animal, aí nós falamos que elas são peçonhentas. Aí, vamos dar atenção para as serpentes peçonhentas brasileiras, ok? E elas formam dois grupos, tá bom? Primeiro, um grupo das serpentes que tem cabeça triangular e entre as narinas e os olhos tem uma abertura, tá? Chamada fosseta loreal, que auxilia a serpente a localizar sua presa pelo calor, tá bom? E aqui a gente tem as representantes brasileiras, né? As cascavéis, as jararacas e as surucucus. Outro grupo são aquelas que a gente chama de corais, certo? Por quê? Porque elas têm anéis coloridos pelo corpo. Geralmente os anéis são vermelhos, pretos e brancos, tá? Mas também a gente sabe que existem as falsas corais. E claro, não são venenosas para o ser humano. Aqui tem as duas, né? Na imagem A você tem a coral verdadeira, na imagem B você tem a falsa coral, porém, não se iluda, tá? Você fala assim, tá muito fácil distinguir as duas. Não tá, não, tá? Aqui foi uma coincidência de uma imagem muito camarada, tá? Mas só especialistas é que são capazes de diferenciar com certeza, tá? As corais verdadeiras das falsas corais. Nem chega perto se você não tem essa certeza, ok? Apesar que é um animal que, se você não atormentar, ele vai embora mesmo. Ele só ataca quando se sente muito ameaçado mesmo, né? Então, deixa passar, deixa ir embora, ok? E ficou faltando falar de mais um, né? A cobra de duas cabeças, olha ela aí. Só que na verdade ela não é uma cobra, tá? Ela é um réptil, sim, só que da família, olha, dos anfisbenídeos, que diferente do grupo das serpentes, que perdeu as pernas, né, durante o processo evolutivo. Então, esse réptil, ele quase não enxerga, ok? E tem o hábito de se enterrar para caçar minhocas, insetos e larvas, ok? Acidentes com os ofídeos, né? Com as serpentes, o que fazer, né? Tem sempre essa dúvida. Então, em caso de um acidente com serpentes, e o acidente a gente fala sobre picada, né?
deve-se seguir os procedimentos abaixo, sugeridos pelo Instituto Butantan de São Paulo. Após um acidente, um adulto, em geral, tem um prazo de 3 horas até que o efeito do veneno se agrave, por isso, deve-se manter a calma. Não se deve fazer incisão, tá? Não é para fazer corte nenhum no local da picada e nem sucção, tá? Que é o ato de sugar o veneno e de sangue, tá? Tem pessoas que falam assim, eu vou sugar esse... Não suga nada, tá? Também não se deve colocar, você pode achar estranho, mas tem gente que tenta, né? Colocar esterco, fumo, borra de café em cima, né? Fala assim, não coloca não, não deixa, tá? E o erro mais grave, tá bom? É fazer um torniquete. Então, nunca se deve fazer um torniquete para estancar o sangramento, muito menos em caso de acidente ofídico. O torniquete, ele impede a circulação do sangue. O que é torniquete? É colocar próximo do local da picada, amarrar, né, um cordão, amarrar uma roupa, amarrar alguma coisa que o raciocínio da pessoa é assim, eu fui picada no braço, então eu vou amarrar para prender a circulação aqui e esse veneno não se espalhar. Mas olha, o torniquete ele impede a circulação do sangue, o que pode ser fatal no caso de picadas de serpentes peçonhentas. O veneno concentrado, que está preso, né, pode causar morte dos tecidos, que a gente chama de gangrena, processo inflamatório generalizado no organismo, que a gente chama de sepse, formação de coágulos sanguíneos e aí morte da vítima, certo? Então, olha o que é para fazer. Lave o local da picada apenas com água e sabão, pronto. Tranquilize o paciente, tá? Tranquiliza ele e encaminha para o médico, ok? Tá? Então, vítimas de picadas de cobra devem ser levadas a um posto de saúde ou hospital para receber o soro correspondente, ok? E chegamos numa parte da história em que a gente se despede dos dinossauros, né? Então, no final do período Cretáceo, lembra, o terceiro período lá, né? Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros deram seu suspiro final. Os fósseis mais recentes datam desse período, e isso indica que algum fenômeno de enormes proporções pode ter acontecido para que quase todos os dinossauros desaparecessem na mesma época. Então a gente tem muitas teorias, né, que foram levantadas aí para explicar essa extinção do nada, né? E algumas a gente até consegue compreender, outras absurdas, né? Mas cada um com a sua teoria, né? Tem até uma teoria que fala que os extraterrestres caçaram os dinossauros, né? Agora, tem uma hipótese que é a mais aceita, sim, né? Então, a hipótese mais aceita atualmente atribui essa extinção a uma catástrofe, que foi o quê? A queda de um gigantesco meteorito na Terra e uma consequente mudança de clima no nosso planeta. Então, evidências, tá, indicam que o meteorito que caiu há 65 milhões de anos em nosso planeta tinha 10 quilômetros de diâmetro e viajava a uma velocidade de cerca de 250 mil quilômetros por hora, tá? Foi uma pancada, né? Uma pancada e tanto. E criou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e pulverizou milhares de toneladas de rocha que foram lançadas na atmosfera. Quais foram as consequências desse meteorito, então, né? Além dessa cratera que se abriu. Então, muitas florestas devem ter incendiado, tá? E devem ter ocorrido grandes maremotos e terremotos devido a movimentações nas placas que compõem a superfície da Terra. Formaram-se vários vulcões que entraram em erupção e liberaram na atmosfera uma quantidade imensa de fumaça e gases tóxicos. No entanto, as piores consequências ainda estavam por vir. Durante anos, tá? Imensas nuvens de pó, criadas pelo impacto e lançadas pelos vulcões, fizeram com que boa parte do planeta congelasse e ficasse na escuridão, mesmo durante o dia. E aí, olha só, você sabe da importância da luz, né? Então,
metade das plantas morreu. Ela não conseguiu fazer fotossíntese. Tá no escuro, 24 horas por dia, né? Então, isso causou um colapso, né, das teias alimentares. Se não tem os seres, né, que conseguem fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, não tem os herbívoros, eles morrem de fome. Não tem os herbívoros, morrem os carnívoros. E assim sucessivamente, né? Então, terminava assim o reinado dos dinossauros, que durou mais de 150 milhões de anos, tá bom? Então, é uma teoria, tá? Muito aceita. Por quê? Porque tem, tá bom? E no México tem uma possível evidência da queda desse meteorito, tá bom? Se você quiser acompanhar, você dá uma olhadinha na sua apostila que fala sobre essa região, tá bom? E essa cratera que se abriu ali. Então, e tem a mesma data, né? Eles conseguem fazer a datação das coisas, eles conseguiram ver que bate com a mesma data, com a extinção dos dinossauros, né? Dos últimos fósseis encontrados, tá bom? É uma teoria, mas que tem evidências muito boas, né? Que reforçam essa ideia. Agora é com vocês, tá? Vocês vão fazer as atividades que estão neste módulo, ok? Na página 289, atividade número 1, que é para você fazer uma teia alimentar dos dinossauros que viveram no período Cretáceo, tá bom? Então, olha lá quem são os dinossauros do período Cretáceo e tenta montar uma possível teia alimentar entre eles, tá bom? Depois, na página 292, você vai ter uma atividade que é uma cruzadinha, tá bom? Porém, para preencher a cruzadinha, você primeiro precisa descobrir quais as palavras que completam algumas frases, tá bom? E essas frases, elas indicam quantas letras tem cada palavra que você vai completar, tá? Página 298, com a atividade de número 3, são perguntas, né, dissertativas mesmo. Você vai descrever algumas questões e verificar algumas alternativas se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, tá bom? E na página 301, você tem um criptograma para responder, tá? Na verdade, um diagrama, ok? Onde as letras, na verdade, elas estão representadas aí por alguns números, que depois você vai conseguir formar uma frase importante aí, né? Responder a uma questão importante que a apostila coloca para vocês, tá? Depois você faz os testes e vai para tarefa complementar, que é sempre uma tabela reunindo as informações do grupo dos répteis, tá? Não pedi tarefa de casa, tá bom? Olha aí, o em casa eu não pedi, porque é uma pesquisa. A gente vai discutir sobre isso na nossa aula online, tá bom? Então, eu fico por aqui. A gente se encontra na nossa aula online para esclarecer sobre este módulo e aguardo vocês. Até mais.